Olá, maravilhosa, seja bem-vinda a essa aula. E hoje nós vamos falar o porquê que você não emagreceu até agora e não foi falta de força de vontade. Eu sei que muitas vezes você repete para si mesma que, ai, quer saber? Eu falhei, eu não tenho força de vontade, falta vergonha na minha cara, eu não tenho foco suficiente, toda vez eu falho. Você sempre repete isso a si mesma. Faz quanto tempo? E hoje eu quero te mostrar que não é exatamente falta de força de vontade e que você não quer emagrecer, porque eu sei que você deseja perder peso, que o que você mais quer é alcançar aquele corpo no qual você se sinta bem, no qual você se reconheça. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a verdade, o que acaba travando todo o seu processo, né? Você acha que o seu corpo está travado, mas ele não está. Então, todo o resultado que você não tem, o resultado que você não tem, né, vem mais de uma trava que você tem na sua mente, porque pensa só comigo. Você sabe o que você precisa fazer para emagrecer, mas você não consegue colocar em prática no longo prazo. Você começa, aí depois você fica alguns dias ali fazendo, depois você para, começa, para, e sempre fica presa nesse ciclo por muito tempo. Então, o grande problema não é a alimentação, não é deixar de fazer exercício, mas o problema é que você não consegue sustentar essa mudança que você deseja, essa nova rotina, seja nova rotina de questão de alimentação, seja a nova rotina de treino e tudo mais. Então, se você não consegue sustentar isso, fica muito difícil você ter um resultado no longo prazo. Então, qual que é o ciclo do fracasso? Então, você vai começar super animada, sabe? Quando você, não, vai começar um desafio, esse ano vai ser o meu ano. Segunda-feira eu vou começar tal coisa, eu vou para academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, você acaba exigindo que seja perfeito. Então, se você se promete que vai fazer alimentação perfeita, se você erra, você fala, poxa, agora já era, não tem mais o que fazer, né? Então você exige que o processo seja perfeito. Só que o processo de emagrecimento, ele não vai ser perfeito. E isso você precisa ter muito na sua mente que não vai ser perfeito, né? Você não vai conseguir chegar ao resultado que você quer, achando que vai ter que ser perfeito, porque se você errar, você vai se cobrar, você vai se culpar, e aí você fala, não, vou largar a mão e vou fazer o que eu quero, e não sei o quê, e você fica repetindo esse ciclo, sabe? Então você errou, vai se culpar, desiste. Então, esse ciclo que você está passando, talvez seja o último ano, talvez seja anos da sua vida tentando emagrecer, tentando chegar no corpo que você quer, depois da maternidade, depois do casamento, depois que você passou por algum problema que acabou ali afetando o seu peso. Esse ciclo ele precisa ser quebrado, porque toda vez você promete que vai ser diferente, você promete que vai se doar mais. Então, você precisa encerrar esse ciclo recomeços, 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 sempre, sabe? E é como se você voltasse do zero, e aí vem a cobrança, vem o erro, aí você volta, aí você desiste, daqui a pouco você volta de novo. Então, qual que foi o erro que você cometeu nesse último ano? Você tentou emagrecer na força do ódio, sabe? Porque às vezes você está detestando o seu corpo. Então você fala, eu tenho que emagrecer porque eu tô horrorosa, eu tô isso, tô aquilo. Então você tentou emagrecer na força do ódio. Você tentou emagrecer se punindo. Então, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer pizza, eu não posso comer aquilo. É claro que no processo de emagrecimento você vai precisar abrir mão de alguns momentos, de algumas comidas. Vai ser necessário você aprender a dizer não, a colocar limites. Isso não é só para alimentação, mas para sua vida num contexto geral, né? Então você acaba se punindo porque você comeu o chocolate que você falou que não ia comer. E como que geralmente você se pune? Você não simplesmente deixa de comer, você acaba comendo, come uma grande quantidade e depois você repete que vai ser diferente, que vai ser isso, que vai ser aquilo, e você entra nesse ciclo novamente e fica presa. Então você se pune deixando de comer, deixando de frequentar ambientes, deixando de fazer um monte de coisa. Então, tudo isso lembrando que vai depender do seu objetivo. Se o seu objetivo é emagrecimento, se o seu objetivo é participar de algum campeonato, então você precisa ter a noção até onde você pode ir, o que vai ser saudável, o que não vai, qual que vai ser sua prioridade, qual que não vai. Então, outro erro comum, você tenta emagrecer na pressa. Você não ganhou 5, 10, 15, 20 quilos da noite por dia. Aconteceram várias coisas, só que você acaba isolando isso, né, a um fator específico só do peso. Só que você não para para pensar o que aconteceu nesse tempo para que você chegasse nesse corpo que você tem hoje, que você acaba
falando que não tá bem, que você não tá satisfeita, que tá isso, que tá aquilo. Então, na pressa, você tenta fazer um monte de coisa, toma um medicamento, faz dieta maluca, faz uma dieta restritiva. Então, você precisa entender que a pressa ela não vai te levar a um resultado bom, sabe? Não adianta você perder 10 quilos, você vai achar que vai estar maravilhoso, né? Perder 10 quilos, mas peso na balança não é tudo. Então, a pressa, ela acaba fazendo com que você não tenha um resultado que você consiga manter. Então, por exemplo, ai, Jenny, eu vi que jejum intermitente é ótimo para emagrecer. Mas será que realmente o jejum é um protocolo que vai funcionar para você? Você precisa analisar o que funciona para você, porque o que funciona para sua amiga talvez não funcione para você. Então, você tem que estar muito ciente do que vai funcionar. Se é algo que está na sua rotina, que você se encaixa, tal, não vai ter muito sofrimento, beleza. Isso é bom para você, você vai conseguir manter. Agora, não é, não faça, sabe? Utilize uma estratégia que realmente funcione, porque não adianta emagrecer 10 quilos em um mês e ganhar 20 daqui 3 meses, não vai adiantar. Outro erro que você pode ter cometido é somente emagrecer pela questão estética. Eu falo que a questão estética, se olhar no espelho e se sentir bem, é ótimo, com toda certeza, né? Não vamos ser hipócritas, mas isso é ótimo. Só que se você vai somente pela estética ou pelo que os outros estão falando, não é algo que você vai conseguir manter. Então, você acabou indo pela estética, acabou indo pela força do ódio, acabou indo pelo ciclo da punição, a pressa, só que você não construiu uma constância no seu processo, uma constância na alimentação, uma constância no exercício físico, e você fica presa nesse ciclo, e esse foi o maior erro que você pode ter cometido, né, no ano anterior, ou em outros anos também, porque tem gente que está nesse processo já faz muito tempo. Então, o desbloqueio real vai acontecer quando? Quando você para de esperar motivação para fazer as coisas. Então, não espere motivação para fazer exercício, para se alimentar bem. Pare de esperar motivação, porque nós não vamos estar motivados o tempo todo. Então, o desbloqueio, que você vai agir mesmo sem vontade. Ah, eu não estou com vontade de fazer exercício. Mesmo que você ame fazer o exercício, academia, dança, musculação, tem dias que você não vai estar, sabe, com vontade. Tem dias que o filho vai ficar doente, tem dias que você vai ter um problema no trabalho. Enfim, são várias situações. Então, você precisa agir sem vontade, sabe? Então, eu trabalho. E aí você tá doente, sei lá, você tá gripada, tá na TPM. Você vai deixar de ir no seu trabalho porque você tá na TPM? Porque você tá com uma dor de cabeça? É claro que depende dos níveis, tá, gente? Mas é só uma suposição. Você não vai deixar de trabalhar por conta disso, às vezes, né? Porque você precisa do trabalho. Então, no processo de emagrecimento, na mudança do objetivo que você tem, é a mesma coisa. Você tem que agir sem vontade, não espera a vontade vir. Porque depois que você fez, você fala, nossa, venci mais um dia, sabe? Então, quando você decide não desistir toda semana, então, para de desistir, sabe? Para de recomeçar tudo segunda-feira. Para de achar que você vai fazer um desafio e aquilo ali vai ser o suficiente para você manter um resultado, para você ter o resultado e acabou, não precisa fazer mais nada. Não, porque o desafio realmente é você se desafiar a olhar para você, olhar para os seus padrões, olhar para sua alimentação, olhar para o seu emocional principalmente e entender quais são as suas travas, porque a gente trabalha em cima das suas travas. Se a sua trava é emocional, se a sua trava é alimentação, porque você não sabe combinar os alimentos, se a sua trava é rotina, se a sua trava são todos esses que eu citei agora, então você precisa ser constante e não ser perfeita, sabe? A perfeição, ela estraga o processo, porque você fica nesse ciclo de culpa, de fracasso, e aí você desiste. Então, a constância sempre vai ser maior do que a perfeição, porque é na constância que você consegue ter um resultado no longo prazo. Então, para de fazer, né, só por conta da motivação. Para de achar que você precisa de força de vontade, porque você precisa fazer. Não tem jeito, né? Você tem que fazer sem vontade. Tem dias que você vai estar de saco cheio e você não vai querer? Vai. Mas saiba entender o porquê que você não está motivada, o porquê que você está sem vontade, porque sempre tem uma ligação por trás. Não é simplesmente, ah, não tô com vontade, simplesmente não tô. Porque pode ter acontecido alguma coisa que tirou a sua vontade naquele momento e você precisa identificar quais são esses motivos. Então, se você consegue identificar hoje quais são esses motivos, que são essas travas para o seu processo, para o seu estado, manda lá no grupo para eu saber que você assistiu essa aula ou comenta aqui abaixo também para eu entender se você conseguiu identificar isso. Então, o seu corpo ele vai responder quando a sua mente para de negociar. Então, 2026 não é um ano de recomeço, é um ano de continuação. É isso que você precisa entender. Não tem essa de pausas, disso, de aquilo, de ficar sempre, toda vez, recomeçando. É um ano de continuação. Errou em uma alimentação? Volta na próxima. Errou numa refeição? Volta na próxima refeição. Errou um dia? Volta no próximo.
Para de achar que, eu comi pizza hoje, segunda, aí eu comi na terça, e aí eu já estraguei tudo, então eu vou comer na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não. Falhou. Tá, por quê? Pensa assim, sempre se questione o porquê que você falhou, ou por que que a alimentação naquele dia não ficou legal. Foi simplesmente por falta de foco? Será que como que estava o seu emocional? Você passou por um estresse, uma ansiedade, que fez com que você tivesse aquele comportamento de buscar aquele alimento, aquele doce? Quando você começa a fazer isso, você começa a entender quais são os seus padrões. E é quando você identifica os seus padrões que você consegue de fato ali ter uma mudança. Então, para pensar nessa aula quais são as suas travas, tá? E se você puder, compartilhando no grupo. E eu espero você na próxima aula. Espero que essa aula, né, tenha feito sentido para você, tá bom? Então, beijo. Então, lembre-se que é um ano de continuação e não de ficar recomeçando.